Conexão Ambiental. Jornalismo comprometido com o futuro das gerações e com o equilíbrio da vida. Olá, muito bom dia Goiânia, bom dia Goiás, bom dia Brasil. Começa agora aqui pela Rádio Brasil Central e pela RBC FM 90,1 o programa Conexão Ambiental. Pelas ondas médias, curtas e tropicais em qualquer lugar do Brasil e do mundo, você está sintonizado com o melhor da informação, notícia aqui no Conexão Ambiental. E para você que nos ouve pela internet no www.radiobrasilcentral.com.br, sejam bem-vindos e sejam também bem-vindas a mais um Conexão Ambiental, hoje 18 de novembro de 2016. Olha só, no programa de hoje você vai conhecer um pouco mais, você vai conhecer o projeto Onde Cabe Mais Uma, iniciativa da ARCA, Associação para a Recuperação e Conservação do Ambiente, entidade sem fins lucrativos fundada em 1982. A proposta do projeto Onde Cabe Mais Uma é de plantar pelo menos uma árvore por habitante, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida e do ar do clima da nossa capital, utilizando áreas degradadas e subutilizadas. Também vamos conversar sobre a vida, sobre a cidade, sobre o ambiente e sobre o planeta. Conosco aqui, na bancada da Rádio Brasil Central, Everaldo Antônio Pastore, arquiteto e urbanista, professor da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, tem experiência aí na área de arquitetura e urbanismo, com ênfase em planejamento e projeto do espaço urbano, atuando principalmente nos temas urbanismo, infraestrutura, legislação, educação, sustentabilidade e espécies nativas. É professor de planejamento urbano e paisagismo. Bom dia, professor Everaldo, seja bem-vindo. Bom dia, senhores ouvintes. Professor, olha só, adorei quando eu vi esse projeto, Onde Cabe Mais Uma, O objetivo desse projeto me chamou muita atenção. Plantar uma árvore por habitante em Goiânia, é isso? Por habitante? Isso. Seria aí, quase isso, mas é isso. Significa... Aí ontem eu fui dar uma olhada lá nas estatísticas do IBGE, fiquei curioso, e a estimativa hoje, segundo o IBGE, em Goiânia, é de 1.448.639. Eu quis manter o número quebrado, de árvores a serem plantadas. É isso mesmo? O projeto tem essa ambição? A ambição inicialmente era um pouco menor, mas era na escala de 1 milhão, vamos dizer assim. Sem pressa, né? Sem pressa sem pressa, de acontecer. E não é para ser feito só por um grupo. A ideia é de que isso tem uma ligação com a sociedade, que a sociedade seja ela mesma protagonista dessa proposta. Abraça a ideia. Isso, porque nós não temos outra saída. Exato. Esse aí que é o problema. Nós chegamos num momento da Terra em que nós estamos destruindo a chance de sobreviver. E não sou eu quem fala, os cientistas estão dizendo que não tem outra solução senão o plantio de árvores. Nós temos experiências muito bem sucedidas na Mata Atlântica, onde fazendas que estão trabalhando com agrofloresta, né, com florestas e recuperação, né, de áreas degradadas, eles estão fazendo reverter a situação de chuva, estão fazendo reverter a situação de clima. Né? Então, nós temos prova de que é possível reverter isso, embora muitas pessoas não acreditem nisso. Professor, quando você fala que muitas pessoas não acreditam nisso, é pelo fato assim, de não conhecer qual é a real função, a verdadeira e grandiosa função de uma árvore. Aí quando a gente fala uma árvore, não é só uma, mas
árvores, né? 10, 20, 30 mil, 50 mil, 1 milhão de árvores. As pessoas ainda não compreenderam qual é a função de uma árvore, dentro da cidade principalmente? Então, muitas pessoas realmente nunca pensaram nisso. Eu dou aula para uma faixa de idade que é de universitários. E chegam alunos que não sabem exatamente como é que a árvore se reproduz. Imagina só. Nós estamos falando aí, quando o senhor fala do estudante universitário, nós estamos falando aí de pessoas que já passaram pelo ensino médio, vamos falar assim, que tem uma bagagem. Uma bagagem grande, né? E deveria ter uma bagagem grande. E eu pergunto, de onde é que a árvore tira o seu cerne? De onde é que a árvore tira a sua madeira, as suas folhas? De onde é que sai aquilo que constitui a árvore? Porque uma árvore adulta pesa toneladas, uma grande árvore. Uhum. E os alunos não sabem. Alguns falam, tira da terra. Eu assim, não tira da terra. A árvore tira do ar. Tira o carbono do ar. Então, quando você planta uma árvore, você começa a tirar carbono do ar. Ela faz esse favor. Ela faz o favor também de transformar o CO2 em oxigênio. Porque é o CO2, que é C é o carbono, né? Uhum. Ela vai captando o carbono e vai devolvendo o oxigênio que não serve. E nesse processo ela presta um serviço fantástico de captura de carbono e ao mesmo tempo ela faz uma coisa muito boa, que é de jogar água no ar. Uma árvore é uma bomba d'água. Uma bomba d'água. O veículo que leva os sais minerais, né, lá para cima é a água. Ela tem uma parte de fora que é da casca, que funciona assim como se fosse um monte de mangueirinhas bem fininhas. Borrifando água. Borrifando água. Tem árvore, quem disse isso foi o Pio Corrêa, um botânico famoso, que chega a jogar 4.000 litros de água por dia no ambiente. Isso uma árvore de grande porte? Uma árvore de grande porte chamada carvalho. Carvalho é chamado árvore da chuva. Debaixo dela você tem a sensação de que está chovendo, né? Essa quantidade de água é 4.000 litros por dia. São 4 quantidade, caixas d'água de 1.000 litros, né, jogadas no ar. Imagine, quer dizer, se você ouvinte, você nosso ouvinte que está ouvindo, né? Imagine isso, a importância disso numa cidade. Uma cidade de Goiânia que tem aí quase que, nós temos aqui 1.400.000 pessoas, tem praticamente o mesmo número de veículos. Você imagina a importância desse conjunto de árvores nos parques, enfim, por toda a cidade, no equilíbrio da temperatura, né, professor? E da umidade do ar. Temperatura e umidade, principalmente isso. Mas a árvore traz um outro conforto. Sim. Sabe, ela absorve o ruído. O ruído. E ela dá uma sensação para a gente, uma sensação de bem-estar, de conforto. Uhum. Se você chega num lugar árido, sem nenhuma árvore, que você tem que garantir a sua sombra com uma sombrinha ou com um chapéu, você não tem o mesmo gosto de estar lá do que numa praça arborizada com flores. Há um aspecto que é estético também. Uhum. E o Cerrado é rico em espécies maravilhosas e floridas. Né? Cerrado nosso aí, judiado a cada dia, a cada ano. Com hora marcada para acabar. Com hora marcada para acabar, professor. Esse é que é o problema. Nós estamos com as nossas condições de ambiente completamente desprotegidas. Não há hoje controle sobre desmatamento. Não há hoje, minimamente, as garantias que nós temos conquistadas na Constituição. A Constituição fala lá que nós temos que proteger 20% como unidades de preservação, não é como reserva legal. Professor... É como unidades de preservação. Isso está na nossa Constituição, 20%. Nenhum governo do Estado, nenhum governo municipal está preocupado em fazer a sua parte de proteger 20%. E essa é uma realidade aqui do Cerrado, é uma realidade da Mata Atlântica. Mas nós aqui estamos muito mais
desprotegidos. Professor, houve há 20, 25 anos, quase 30 anos atrás, assim, uma grande sensibilização mundial pela questão da Amazônia, porque aí tivemos aí, inclusive, artistas internacionais envolvidos nesta propaganda de proteção da floresta amazônica, né? Recentemente estive conversando com o professor Altair Salles numa nova tentativa, numa nova inspiração de um projeto, de um outro projeto de preservação do nosso cerrado, que é o Sem Água, Sem Cerrado e Sem Vida, se não me engano o nome desse novo projeto. E assim, me espantou muito, sempre, né, o fato de que, mesmo tendo um mote, e eu fiz essa pergunta para ele, professor Altair, a Amazônia, há 20, 30 anos atrás, teve grande repercussão mundial, mesmo porque não é uma floresta apenas brasileira, são 8 países, né? Ela ocupa aí 8 países no continente sul-americano, e o mote, né, assim, para que as pessoas despertassem pelo interesse, estava nessa questão que ela seria o refrigerador do mundo, seria o pulmão do mundo, né? E o cerrado? O que nós vamos falar para as pessoas? Gente, o cerrado tem essa importância, né? Aí ele falou da questão de ser o berço das águas. Então, fazer com que as pessoas compreendam o que é esse berço das águas e o quanto que a árvore, e o senhor colocou aí de forma bem prática, a importância da árvore neste ciclo, né? Nessa ligação com a questão da água, na questão da preservação das matas, né, do nosso cerrado. Nós tínhamos na nossa entidade, na Arca, uma secretária, e ela falava uma coisa: é preciso a gente ver como mostrar lições de vitória. Ela falava, se nós temos projetos que deram certo, estes servem para iluminar o nosso caminho, né? E eu vejo que as novas gerações, há um movimento nascente. Eu vejo isso pela nova direção da Arca, as pessoas que estão chegando agora. Quando nós abrimos, onde cabe mais 450 pessoas se ligaram no movimento, isso quase que de imediato. E eu vejo que essas pessoas estão trazendo lições de vitória. Eles têm alguns arquivos que circulam pelas redes sociais, como o do Ernest Guesch, acho que é o nome dele, mostrando produção sintrópica, permacultura. Então, isto agora está tomando conta do nosso imaginário. Nós estamos mudando a nossa cabeça. E essa mudança, ela é devagar, né, professor? Infelizmente, são ideias muito grandiosas, muito revolucionárias, diria, e que precisa de um tempo para as pessoas absorverem e compreender. Eu também, em alguns momentos, eu vacilei, achando que era lento. Mas não é lento. Não é lento, professor? Não é lento. Ai, que bom. Fico feliz. Eu vejo que, por exemplo, o consumo de carne. Consumo de carne. Hoje, eu acho que eticamente não é correto comer mais carne de vaca, comer carne de boi. Porque nós sabemos que isso está trazendo, né, um impacto enorme para a terra. Porque a expansão da pecuária é a maior responsável pela destruição das matas. A gente tem visto aqui, inclusive, dados, pesquisas recentes da Embrapa falando, olha, essa fronteira de produção da agropecuária na Amazônia é extremamente danosa, sendo que ela avança e deixa terras que esse gado estava antes para trás totalmente devastada, destruída, degradada, e vai avançando por sobre a floresta. Então, eu vejo na universidade que é muito rápido, né, a adesão a isso, né?
havia um mito de que sem carne você fica fraquinho, sabe? Hoje tem a prefeita de Turim, por exemplo, na Itália, que está fazendo campanha pelo veganismo, para que as pessoas deixem de comer bicho. Ó, professor, eu tenho uma lição, né, bem próxima a mim. Na minha casa eu tenho um tio, ele tem 63 anos, ele já é aposentado, ele é paraquedista, ele é ciclista e é vegetariano desde os 18 anos. Eu, por exemplo, eu ainda consumo a carne de frango, mas eu preciso repor a vitamina B12, porque meu organismo... Mas ele nunca tomou nada de nada. Não toma nenhum aditivo, nada. Desde os 18 anos, ele tem 63 anos, é professor de paraquedismo, salta pelo Brasil todo, é ciclista, é um atleta. E vegetariano então, desde os 18 anos. Hoje se desmancha, então, esse mito de que a carne é fundamental para deixar a gente forte, né? Ao contrário, eles estão mostrando que as pessoas que vão deixando a carne conseguem ser mais longevas, conseguem conduzir a sua saúde com mais facilidade, vamos dizer assim. Inclusive foi no primeiro semestre, eu não vou me lembrar aqui o nome dele, mas é um dos grandes propagadores do veganismo no mundo. Foi um dos grandes e maiores halterofilistas do mundo. Ele tinha um corpo que era impressionante. E aí quebra esse mito de que aquele tipo de corpo, né, perfeito, musculoso, ele morreu com 83 anos. Se a gente vê as fotos dele décadas, né, a fio, a gente vê assim, a gente questiona, mas aí, a proteína animal é importante até quando? Ou é realmente importante? Né? E sendo ela responsável, a gente sabe hoje, por grande devastação, como o senhor colocou aí, das florestas em todo o mundo. E começa a haver uma desconfiança de que nós entramos num projeto cultural da humanidade que é consultivo, quer dizer, ele vai consumindo a chance da gente sobreviver. E essas grandes casas que eles constroem, esses pequenos castelos que eles fazem em condomínios, isso começa a ser visto hoje com um certo desprezo por essa geração que vem vindo com uma cabeça maravilhosa. Eles estão pensando em recuperação, eles estão pensando em reciclagem, eles estão pensando em consumir corretamente as coisas, não ter desperdício, produzir o seu próprio alimento para evitar os agrotóxicos, que esse é outro departamento terrível da nossa cultura, né? Então, eu vejo que nós estamos caminhando muito rápido. Muito rápido, né, professor? Muito rápido. Que bom. Eu me surpreendo a cada momento. Eu estou metido no movimento ambientalista há 38 anos dentro da ARCA. Ótimo. Olha só, professor, a gente já volta para continuar esse bate-papo aqui com o professor Everaldo Pastore sobre o projeto Onde Cabe Mais Uma. A gente já volta. Aqui na sua Rádio Brasil Central, este é o programa Conexão Ambiental, em cadeia também com a RBC FM 90,1 para toda a grande Goiânia. Comigo aqui, professor Everaldo Pastore, urbanista e arquiteto, professor da PUC Goiás. Conversamos aqui sobre o projeto Onde Cabe Mais Uma. Professor, voltando aqui à questão do projeto, e a gente já retoma esses grandes temas aqui que a gente estava conversando no primeiro bloco. De onde vem aí esse nome, Onde Cabe Mais Uma? Bem, a ideia é criar inconscientemente, né, nas pessoas, agora já não é mais inconscientemente, porque isto começa a ser discutido, vamos dizer assim, mas a ideia de que é preciso olhar a cidade como uma floresta e que é preciso recompor a nossa floresta para que a gente tenha mais chance de sobrevida. Nós temos um aquecimento global que não é uma brincadeira. Esse ano foi tão quente que pela primeira vez eu desmaiei em sala de aula. Sério mesmo, professor? Por conta de calor. Professor, parece que de 2010 para cá a gente só vem batendo recordes anuais de aumento E há um desespero grande por parte dos cientistas de que as pessoas ouvem em 5 minutos esquecem
que todos têm que ser protagonistas nesse processo, né? Não é uma prefeitura que vai fazer isso, até porque as prefeituras estão um pouco se lixando, né, para a questão ambiental, a maior parte delas, né? O governo do estado nem diga. Não há nenhuma preocupação com a questão ambiental. Nós temos parques que foram criados como parque há mais de 10, 15 anos atrás e eles ainda não foram desapropriados, né? Então nós não temos sequer 1% daqueles 20% que eu falei, que são direitos constitucionais, que estejam garantidos como áreas de preservação obrigatória. Professor, o grande rio Araguaia aqui está agonizando. Está agonizando, é. Então, se você vê o estado geral, uma situação de urgência. Então a ideia do Onde Cabe Mais Uma é de que as pessoas todas comecem a olhar os espaços livres e falam, aqui cabe mais uma. É preciso que aqui seja colocado. E que todos pensem assim, né? Olha, eu quero aproveitar aqui e convidar você, ouvinte, principalmente para quem mora não só em Goiânia, mas na grande região metropolitana de Goiânia, né, professor, a visitar o Facebook do projeto Onde Cabe Mais Uma, Goiânia. Belíssimo projeto. Hoje está com 501 membros. Ah, eu não sabia. 501 membros. Está aqui, ó, no Facebook. Onde Cabe Mais Uma. Entre, veja como é. Gente, participe, entre em contato com o pessoal. Como você pode participar, como você pode se integrar a esse projeto. Não é nada, não precisa ser, professor, especialista, conhecedor. Basta ter vontade para participar, professor? Basta ter vontade. E mão na massa, né? E botar a mão na massa. Nós fizemos 2 experiências já, uma de plantio lá no Faisalville, foram 60 árvores numa tarde. Foi coisa de umas 2 semanas atrás aí? Foi, exatamente. Né? E foi muito bom fazer isso. Todas as pessoas que participaram se sentiram mais realizadas, vamos dizer assim, com mais alegria. E eu acho que é outra coisa que eu acho que nós fizemos também no Riviera, com a participação de moradores, de outros coletivos que fazem parte do projeto. E o interessante agora é que nós queremos aumentar nossa produtividade. Nós vamos criar um financiamento coletivo. Ah, isso é bom. Que é para comprar um trado a gasolina. Ele rapidamente, né, pode nos dar chance de, em vez de fazer 60 árvores por dia, fazer 600. E eu acho que isso é uma coisa boa, né? Professor, onde há mais carência de árvores em Goiânia? Isto já é de conhecimento? Já tem isso desenhado? Bem, quando a gente fala Goiânia, nós estamos falando de um município, tá? A expectativa nossa não é de criar esse plantio apenas na área urbana. A área urbana é lógico que tem um papel especial, porque nós estamos todos vivendo aqui dentro, mas todos, ou pelo menos 85%, 90%, acho que na região metropolitana mesmo, acho que quase 90%, se não me engano, é urbana, né, a população. Mas na área rural também é importante que a gente volte a ter o plantio intensivo de árvores, de fazer agrofloresta e ter uma arborização mais intensa em chácaras. Então, a sua pergunta era... Onde em Goiânia há mais carência de árvores? Bem, nas ruas, nas vias públicas, nas praças. Os fundos de vale foram muito dilapidados, vamos dizer assim. Judiados, né? Judiados. Então, essa região aí é Marginal Botafogo, Marginal Cascavel. Aliás, enquanto o mundo lá fora, eu vejo essas notícias sempre, estão acabando com as suas marginais, acabando com extensos viadutos. Eu uso sempre uma experiência que aconteceu lá em Seul, na Coreia, né? De que uma marginal com extensão de mais de 4 quilômetros foi simplesmente arrancada. Milhares de toneladas de concreto de rua foi tirado. Então, assim, e um rio que estava sufocado renasceu, foi arborizado e simplesmente hoje é um parque. Pontos turísticos de Seul.
né? Isso aconteceu na Alemanha inicialmente, esse movimento de recompor os fundos de vale, né? Na realidade nós estamos fazendo devolvendo a vida à terra. A vida à terra. Né? E qualidade de vida para nós. E qualidade de vida para a gente. Né? Professor, sempre ouvimos dizer que Goiânia é uma das cidades mais arborizadas do país, pelo menos na propaganda, né? E isso é real isso é real? Nós somos tão arborizados assim? Goiânia tem tanto assim? Olha, eu não sei dizer isso para você. Eu não sei. Eu acho que nós nunca fizemos uma pesquisa sobre isso para saber. Não sei se também é relevante saber isso. Tem outra coisa. É relevante. A questão é que a gente olha para os espaços e eles estão vazios, e a cidade cada vez mais quente. Fizemos um programa para televisão, para o Conexão Ambiental aqui na TBC Cultura, e ouvimos especialistas sobre a questão dos bolsões de ar quentes, das ilhas de calor, que é generalizada. Toda Goiânia tem isso, e tem regiões que são ainda muito mais quentes. Nós fizemos uma vez as curvas isotérmicas e nós descobrimos, por exemplo, que entre o setor oeste e o setor sul, nós tínhamos 3 graus de diferença na época. Isso já tem uns 30 anos atrás. E hoje? Hoje eu não sei dizer, porque nós não... Esse é um problema grave. Eu costumo dizer que nós só vamos ter maturidade quando nós tivermos planejamento urbano. Ou planejamento, vamos dizer assim, mas o planejamento urbano hoje chega até as divisas do município. O planejamento nos permite conhecer melhor a cidade. Ninguém faz planejamento sem conhecer a cidade. Nós não temos faculdades de planejamento, não tem nenhuma área de conhecimento que diz assim, meu foco é a cidade, meu objeto é a cidade. Nós não temos isso, porque há um pouco uma guerra de atribuição. Parece que os arquitetos acham que os urbanistas dão conta disso, mas a faculdade de arquitetura não ensina a fazer planejamento, não dá conta, é um semestre só que eles têm dedicado ao planejamento real da cidade. Para fazer planejamento da cidade, você precisa saber de hidrografia, de solos, de estrutura ambiental, muito estruturas complexo, ambientais, professor. você tem que conhecer população, entendeu? Você tem que conhecer a administração dos recursos. É complexo. Nós temos que ter uma área de conhecimento específica para a cidade. A cidade tem que virar objeto de conhecimento de um campo. E fora isso, professor, tem um grande problema quando o senhor fala em planejamento, aliás, é o calcanhar, na minha opinião, da administração pública brasileira. Vou ficar aqui na nossa realidade de Brasil, que já é muito grande e tem muito problema, mas planejar é um grande problema do gestor público brasileiro. Primeiro que, vamos dizer assim, os gestores, né, estão quase que controlados pelas corporações, pelas grandes empresas, eles que fazem financiamento de campanha, e eles cobram, na sequência, a gestão. E eles têm... As grandes empresas têm a gestão dos municípios. Nós não temos planejamento, por exemplo, da verticalização em Goiânia. E a verticalização, ela é de risco, porque ela pode entupir todas as veias da cidade. Exato. Eu estava vendo uma notícia essa semana que a gente divulgou lá em Camboriú, né? Belíssimas praias em Camboriú, mas assim, de 10 anos para cá, é quase que impossível você tomar sol nas praias de Camboriú. Por quê? Porque há dezenas de prédios de 100, de 150, 180 metros na orla da praia, e que simplesmente de meio-dia para frente, quando o sol, simplesmente a sombra desses arranha-céus esconde, né, o sol, e as pessoas não podem tomar sol numa das praias mais belas do país. Então, eu acho que nós não temos planejamento e nós não temos também paisagismo. Hoje, o paisagismo no planeta está respondendo de forma diferente. Não é simplesmente você ter uma preocupação estética, ter uma preocupação com a beleza, né? Você tem que ter uma preocupação com a recomposição, né, da paisagem. Você tem que ter
conhecer as espécies que são da região, você tem que saber períodos de floração, você precisa saber de solos, e nós não temos nenhuma faculdade de paisagismo. Todos os países têm isso. Né? Nos Estados Unidos, o paisagismo surgiu como campo de conhecimento tem mais de 120 anos. Eles têm faculdade de planejamento de paisagem lá, né? Eles chamam arquitetura da paisagem. Olha só. Desde o começo do século passado. Uhum. Agora nós não temos aqui, porque também é um lance de atribuição. Os arquitetos acham que sabem fazer paisagismo. Não sabem. Não é atribuição. Eles têm atribuição, não têm o conhecimento. Não tem o conhecimento. Então, isto é uma coisa que faz atrasar um campo. Ninguém faz pesquisa sobre cidades, ninguém faz pesquisa sobre paisagem. Eu estava ouvindo, inclusive aí o senhor falando aí, eu estava ouvindo o professor Altair Salles, ele falou, olha, e nós temos um grande problema que assim, o Cerrado é muito complexo. As universidades deveriam investir mais em pesquisas sobre o Cerrado, né, se preocupar mais com a nossa realidade que com o Cerrado. É muita coisa para ser compreendida, só que tem muita coisa que já desapareceu, não vai voltar mais, porque a depredação, a devastação do Cerrado está em franco aceleramento, né? Aceleração, aliás. E outra coisa, eu me assusto cada vez que eu ouço um especialista da área, né, que pesquisa o Cerrado, de falar que nós estamos com apenas 10% do Cerrado. É triste ouvir isso, professor. Há poucos dias atrás era 15. Não é esse que é o problema. E o que será amanhã? Então, parece que a UNB fez um estudo. Ele naquela época, achava que até 1932 nós teríamos extinto o Cerrado como bioma. Você tem pequenos fragmentos, mas esses fragmentos não conseguem reproduzir a sua biota, não conseguem reproduzir as suas formas de vida. O que era anteriormente. O que era antes. Então, eu acho que são alguns estudiosos, dizem que nós já perdemos mais de 13 feições do Cerrado que nós não vamos conhecer. Elas já desapareceram. As futuras gerações? Essas 13 já Aliás, a próxima geração já não... Quem dirá essa nossa geração, professor? Agora, eu também fico pensando, do ponto de vista prático, é preciso que as pessoas não depositem no Estado confiança de que eles vão proteger, que eles vão... Eu acho que podem cobrar, devem exigir do Estado, sabe? Do gestor público. Do gestor público, que eles cumpram pelo menos o que está na Constituição, já aquilo que está na forma da lei. Mas eu acho que é necessário que as pessoas tomem isso como proposta de vida sua. Né? Professor, o brasileiro ele tem que ocupar os espaços? Então, tem aí estamos vendo aí, nós estamos quase concluindo aqui, professor, os estudantes fazendo a ocupação das escolas, pedindo educação, pedindo atenção a essa questão da PEC 241, enfim, mas isso é um processo natural. Nós temos que, como brasileiros, como não eleitores... Não são só os estudantes, eu acho que toda a população brasileira está pensando nisso. Bloquear recursos para a educação é bloquear o nosso futuro. Quer dizer, o que é que se espera de um governo? Né? É que pelo menos isso seja garantido, que os investimentos em educação, como fez a Coreia, como fizeram tantos outros países... O próprio Chile, que está aqui do nosso lado, aqui, ó. Eles têm que ser crescentes, ao contrário, eles têm que duplicar os recursos de educação e de saúde também, porque eu acho que é fundamental ter isso, né, com a população. Professor, 8h57, vamos finalizando aqui o nosso bate-papo, foi ótimo, muito proveitoso. Espero outra oportunidade, senhor, aqui para a gente continuar com esse e outros assuntos. Conversei com o professor Everaldo Antônio Pastore, arquiteto urbanista da Pontifícia Universidade Católica, um dos fundadores da ARCA, Associação para Recuperação e Conservação do Ambiente. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui no Conexão Ambiental. Quem agradece é a ARCA. A ARCA espera estar presente sempre, né, nas lutas de meio ambiente.
Muito bem, o programa de hoje teve produção de Minéia Gomes, mesa de áudio na M, de Victor Roberto, mesa de áudio na FM, de Samuel Pereira, direção de estúdio de Jennifer Jacob, supervisão de Fernando Kozak, gerência de rádio de Jair Cardoso, e a apresentação foi minha, Emerson Kran. O Conexão Ambiental termina agora, mas o seu compromisso com o equilíbrio da vida continua. A gente se encontra na próxima sexta, a partir das 8 horas da manhã. Fica agora com o programa Fala Goiás com Josiel Menezes aqui na Rádio Brasil Central, e na RBC FM você fica na companhia de Roberto Cândido com o programa A Vez do Brasil. Tchau, tchau. Conexão Ambiental. Jornalismo comprometido com o futuro das gerações e com a vida no planeta.